querido, pedindo a tua bênção, meu Pai querido, sobre a vida dos teus filhos que irão ofertar nesse momento, Jesus, que irão dizimar aqui na tua casa, meu Pai. Pai querido, que a sua graça possa se estender sobre a vida dos teus servos, Jesus, sobre a família, sobre o trabalho, meu Pai, e no nome de Jesus Cristo, venha abençoar com todas as sortes de bênção, meu Pai. Amém. Pode ofertar. O QR Code está aqui na tela. E vocês podem apontar o seu celular abençoado aí e ofertar. Amém. Eu saúdo a amada igreja, que a gloriosa paz do Senhor. É um motivo de alegria estarmos nesse ambiente espiritual, aonde o Senhor já tem falado conosco, já tem ordenado a bênção, a cura e restauração. Este não é outro lugar senão a casa do nosso Pai. Quero louvar a Deus pela vida da pastora, né? Nós estivemos aqui ministrando já 2 vezes, né? Já estava com saudade, as agendas não estavam batendo. Conheci o pastor ali, né? Ali na igreja com o pastor Fontales, né? O pastor Simeão também. Foi uma alegria, foi um encontro. E o Senhor tem nos dado esse privilégio de rever aqui o amado casal. E a minha oração é que o Senhor prospere o vosso ministério, assim como floresceu a vara de Arão. Que o Senhor vos dê graça, saúde, para dar continuidade numa obra tão linda. Está bem mudado mesmo, está chique no último aqui esse altar, hein? Está bonito demais, né? E vai ficar cada vez mais, porque é a obra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, pastor Adélcio, meu amigo, meu professor, o grande amor da minha vida. Pastor Adélcio, I love you. Nós fizemos bodas, 25 anos de casado, o ano passado, esse ano 26, aí as pessoas perguntam, vocês nasceram casados? Quase isso, né? E é um privilégio. Eu falo sempre para ele, como eu gostaria de te ouvir esta noite, porque eu sou fã dele, né? E ele disse, domingo que vem. E ele está comigo nessa empreitada. Esse final de semana é a 3ª ministração. A garganta não está muito boa, mas eu tenho certeza que o Espírito está pronto. E ele tem uma mesa que já está posta aqui nesta casa. O Senhor vai continuar falando conosco. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, missionária Vani, uma grande mulher de Deus, intercessora. Muito obrigado pela presença nesta noite. Juntamente com a minha filha, a Sofia. É a princesa Sofia. A Sofia é fruto de milagre. Nós oramos durante 15 anos para que pudéssemos gerar, e o Senhor me presenteou com a Sofia. Mas eu já vou dizer algo para a amada igreja, antes de ler a palavra do Senhor, que tudo tem o tempo determinado pelo Senhor. Tudo que você pede ao Senhor, Ele pode te responder em oração, mas é no tempo dele. E o Senhor me presenteou a Sofia. Eu tenho um filho do coração, que é o meu sobrinho, o sobrinho Pedro Henrique. E aprove o Senhor nos presentear com a Sofia, porque quando a gente pede, às vezes a gente não tem dimensão da onde o Senhor quer nos levar e o que Ele tem para nos entregar. O Senhor me deu muito mais do que eu esperava. Então é por isso que nós passamos pelo teste do tempo, para receber tudo daquilo que Ele tem, e sempre vai ser o de melhor. Amém? Queridos, feitos os agradecimentos, eu quero ler em 2 capítulos aqui, em 2 livros iniciais, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes
que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento, o costume deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. Talvez a minha tradução é um pouquinho diferente, mas é algo que os irmãos já conhecem bastante, né? Quero ler também com os amados irmãos, em Isaías capítulo 6, que diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, dizendo em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros também. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou meus lábios, sua culpa foi removida e os meus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Amém? Eu não sou uma pregadora que fica, toma chave, toma carro e casa, porque eu não tenho para te dar. Embora que Ele pode todas as coisas. E também não fico pedindo para ter torcicolo e ficar olhando para o irmão a pregação inteira. Oh, como os pregadores sofrem e apanham com isso. Mas eu vou pedir para você. Diga para o teu irmão: está preparado? Está pronto para uma mudança de pensamento? Diga para ele: o que você pensa, você sente e você se comporta. Nós estamos falando de um Deus que não poupou o seu próprio filho para morrer por mim e por você. E aí a pergunta inicial é: do que este Deus não é capaz de fazer? Às vezes a gente adentra num ambiente como esse, com tantas preocupações: saúde, finanças, trabalho, emprego, relacionamento. E aí Deus pergunta para mim e para você: eu não poupei o meu filho. Eu sou capaz de abrir essa porta que você pensa, que você está buscando ao Senhor. Eu sou capaz de curar todas as enfermidades nesta noite. Eu sou capaz de abrir o mar e você passar com pés enxutos. Eu sou capaz de transformar a água em vinho. E o Espírito Santo de Deus nos faz uma pergunta aqui nesta noite:
Qual é a tua expectativa para este culto ainda? A nossa amada irmã que ministrou, ela disse que aos 13 anos de idade, a presença, tamanha glória de Deus e do Espírito Santo a constrangeu, dizendo: te trouxe para um lugar de adoração, te trouxe com limitações, te trouxe com preocupações, mas da maneira que você está, você não pode ficar, porque o lugar que tu pisas é santo, é santo, é santo, é santo. E foi uma vida impactada. Eu gosto muito de iniciar com essa passagem. Jesus estava reunido com os discípulos, e de repente os discípulos disseram: Jesus, nós queremos te apresentar a alguém. E eles, aguardando que esta pessoa viria ao encontro: moço, acho que você estava tocando guitarra ali. Isso, violão. Você pode vir aqui no corredor? Vocês vão me ajudar a pregar. Nós estamos num ambiente de glória e ninguém é espectador aqui. Todo mundo vai pregar, vai glorificar, vai profetizar na vida do teu irmão, porque esse é um ambiente propício de milagres. E os provocadores de milagres já chegaram aqui nesta noite. Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor. E de repente, como é seu nome? Enzo. De repente, Enzo, os discípulos estavam juntos de Jesus, mas Jesus não tinha estreado ainda com os milagres. Eles entendiam que a presença de Jesus era impactante, mas o Senhor não tinha se revelado ainda com os milagres. E aí, Enzo, eles estavam todos animados para apresentar alguém, mas de repente esse alguém vem chegando e se aproximando. Antes que os discípulos, o Enzo é um ator, olha, nota 10. Toda hora da paradinha ele, faz até assim com a mão. Antes que os discípulos pudessem apresentar, Jesus já foi falando quem era. Eu sinto a presença de Deus nessa casa. E Ele está dizendo para mim e para você: eu conheço o teu nome, eu conheço o teu endereço, eu conheço o teu deitar e o teu levantar. E Ele se levanta do trono para dizer: eu vou abençoar. E de repente, Enzo, você hoje vai representar Natanael. Antes que os discípulos pudessem apresentar, Jesus disse: lá vem um homem ali. E aí os discípulos, antes de abrir a boca para apresentar, Jesus disse: é Natanael. Aí os discípulos: não acredito. Quem é esse homem? E ele diz: Natanael, prazer. Sobe, Natanael. Eu sou Jesus. E eu sei aonde você estava. Você estava debaixo de uma figueira. Aí Natanael diz: quem é esse homem? Você estava debaixo de uma figueira. E eu digo mais, discípulos: este é um homem reto, que me busca na adoração, que me adora, que se entrega na minha presença. E depois de perceber que os discípulos estavam atônitos, inclusive Natanael, ele dá um recado: a partir de hoje, se vocês estão achando que estão vendo muita coisa, a partir de hoje vocês verão os céus abertos, anjos subindo e descendo, e os milagres do Senhor invadindo aonde a gente passar. Pastora Delcio, vem aqui. Põe a mão no coração do Enzo.
Porque hoje o Senhor derrama unção sobre este moço. Eu não conheço ninguém aqui, não conheço as redes sociais de ninguém, muito menos o CPF, mas o Senhor conhece, e Ele está dizendo que este é um adorador da minha presença. Quando Ele dedilha este violão, demônios batem em retirada. E a partir de hoje, quando Ele dedilhar, o Senhor vai curar no meio da sua igreja. Coisas maiores virão. Este é um ambiente propício de milagres, minha amada. Este é um ambiente que o Senhor já está trabalhando em nós e através de nós. Se prepara, porque Deus vai te usar aí no meio. Deus vai te levantar com autoridade. Nós vivenciaremos uma mudança de atmosfera. Não é só no altar, não. Existe uma Shekinah invadindo o maior templo do Espírito Santo, que é você. Obrigado. Deus abençoe. Vai nessa força. Nós lemos que nós devemos se apresentar ao Senhor como sacrifício vivo. A irmã do blazer azul, como é seu nome? Bruna, conta aqui para nós. O último churrasco que você foi, a carne do boi estava em pedaços ou em bife? Estava em bife ou aqueles cubinhos? Cubinhos? Estava no espetinho? Estava? O boi estava morto ou estava vivo? No churrasco de vocês o boi também é morto? Vocês estão tímidos? Estava morto, gente? Amor, não sei aonde eles vão. O churrasco dele, o boi é morto. Graças a Deus, né? Agora imagina depois do culto, a irmã Eliane convidar vocês para um churrasco. Mas eu já vou avisando que quando vocês estiverem chegando, vão ter uma visão, talvez de um filme de Steven Spielberg. Com esse tamanho, sendo furado pelo meio, com um espeto gigante, Bruna. Uma fogueira muito grande e rolando. E a gente só vendo, talvez uma lágrima, porque ele ficou quietinho naquela imensa churrasqueira. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Vida com Deus, ministérios, tem um preço. Tem renúncias, tem mudanças de atitude, de rota. E o Senhor nos disse esta noite: se apresenta, filhos, como sacrifício. Eu vou entrar nessa fogueira de novo. Como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Vai doer. Às vezes a gente vai gemer. Mas Ele está dizendo que Ele se agrada quando nós nos posicionamos para que a gente possa entender que o Evangelho é um Evangelho de mudança de dentro para fora, mas que requer sacrifícios. Não é um Evangelho de oba-oba. Não é o Evangelho, venha, fique como estás. Mas é um Evangelho que Ele diz: vem, entra na minha
presença e ser perfeito. Neste mesmo capítulo, diz: entrega o teu corpo como sacrifício vivo, e não limite o comportamento e os costumes do mundo, mas deixa eu transformar a sua mente. Vamos fazer um coral mais bonito? Porque eu não estou enxergando seu olho direito, quero ver se você não vai dormir. Mas transformais a sua... Para quê, gente? Para poder experimentar qual seja a boa, perfeita. Sabe o que acontece? A gente quer experimentar qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus. Senhor, eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para mim. E aí o Senhor diz assim: renova a mente. Porque quantas das vezes Ele quer uma mudança de mentalidade para poder experimentar. Eu sou terapeuta, neuropsicóloga, atuo na gestão de quase 60 profissionais ao meu comando. E quão difícil é lidar com a saúde mental, principalmente pós-pandemia. Eu cheguei há 3 anos atrás a atender 20 pessoas por dia, 100 por semana, 400 por mês, e com fila de espera. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas têm uma dificuldade de entender que a mente comanda as emoções, que comanda o comportamento, porque o que a gente pensa, a gente vai sentir, e a gente vai se comportar. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós, à luz da sua palavra, juntamente com a ciência: renova a mente. Dessa forma, não está certo, mas irmã Eliane, eu aprendi assim, eu nasci assim, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que nessa noite Ele não quer que a gente morra assim. Quer que renove as alianças dentro do nosso lar. Quer renovar as alianças dentro da casa de Deus. Quer entender que às vezes a gente precisa ter novas atitudes. No ano que morre o rei Uzias, no ano que tem perdas, amados, no ano em que tem dificuldades, o Senhor está dizendo que Ele também se apresenta. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua carta para Deus, quais os teus sonhos que vocês apresentaram para o Senhor, porque quando eu cheguei aqui, eu fui informada que aqui dentro tem cartas para Deus. Eu não sei nenhuma petição, mas o Senhor, Ele sabe, e o que Ele nos ortoga dizer, que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, mas Ele nos convoca para um posicionamento. Rei Uzias morre. Isaías tem uma visão maravilhosa, que nós sentimos a presença de Deus ao ler. Ele tem uma visão com os anjos, e ele diz assim: agora eu vou morrer, porque eu sei das minhas imperfeições. Gente, como é maravilhoso quando nós temos consciência de quem nós somos, consciência de quem Deus é, e melhor ainda, consciência de quem Deus quer que sejamos. Quem é você? Pergunta para o irmão que está do teu lado, sem ficar com raiva da preleitora, mas pergunta com força: quem é você? Você tem consciência de quem você é? Você tem consciência do tamanho do teu Deus? E você já tem consciência da onde Ele quer que você chegue? Você tem consciência que o propósito dEle é maior do que um sonho?
Você tem consciência que às vezes os teus sonhos atrapalham o propósito que Ele tem? Um dia a Ana estava muito amargurada, tristinha. Se ela tivesse redes sociais, talvez ela não entraria no quarto, fechasse a porta, fizesse um clamor. Não, ela ia colocar hashtag tristinha, para alguém ali dar uma palavra de consolo ao coração, ou para entregar de bandeja para aquele que quer ver você triste. Mas Ana fica triste. O esposo Eucana diz: Ana, você está tão abatida, triste, não comeu. Nós visitamos o templo. Você viu que eu apresentei a Deus uma oferta por Penina e pelos filhos, porque na época a mulher que não gerasse, outra mulher poderia gerar, para que aquele homem pudesse ter a sua descendência não interrompida. Você percebeu que eu apresentei uma oferta por Penina e os filhos, e por você eu apresentei o dobro, o triplo. Será que eu não sou melhor do que todos os filhos desse mundo? Durma com sonhos, durma até com os propósitos, mas quando você se levantar, levante com atitude, levante com autoridade, para não se render a sentenças de apontamentos, de angústias, de aflições. Ela se levanta, entra no templo, como nós estamos aqui, e elas entram, igual a ilustração que eu fiz aqui com meu amigo ali. Aquele dia que os discípulos queriam apresentar Natanael para Jesus, mas Jesus chega primeiro. Depois de 3 dias, Jesus é convidado para ir aonde? A uma festa de casamento. Eles receberam uma palavra, não foi? A partir de hoje, vocês verão a atmosfera espiritual ter um acesso diferenciado. Vocês acham que Jesus e os discípulos entraram na festa de casamento? Vai ter coxinha? Vai rolar aí um guaraná? Talvez um energético? Não. Ou mais um. Quem é este? Eles entraram assim, ó. Espectadores de milagres. O que o Senhor vai fazer hoje? Qual vai ser a manifestação da sua glória? Eu tenho certeza que algo vai acontecer, porque Ele nos trouxe uma palavra profética, que a partir daquele dia, fazem 3 dias daquela palavra, hoje nós estamos num ambiente junto com Ele, alguma coisa vai acontecer. Será que você já se acostumou tanto de entrar e sair do templo e não ter mais uma expectativa de sentir a sua presença, de chorar na presença dEle, de pular, de se alegrar, de bater palma, de manifestar que está vivo? Os discípulos entraram numa expectativa tão grande. Maria diz: filho, acabou o vinho. Gente, naquela época, no mínimo eram 7 dias de festa, mas a maioria durava 14 dias. Detalhe: os convidados eram termômetros do nível da festa. Se faltasse algo, o pai da noiva era levado perante o juiz, para dizer: não teve condições de bancar no mesmo nível do primeiro dia. Não se tratava só de acabar o vinho,
Se tratava de um escândalo na família. Se tratava de provavelmente o pai ser julgado. Provavelmente até de ir preso. Era muita coisa em jogo. Jesus disse: mulher, não é chegada a minha hora? Maria poderia, como convidada, ir denunciar Jesus, ir denunciar a festa. Mas ela se cala. Dá uma ordem lá na cozinha: façam tudo que ele mandar. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração e ao teu coração? Por que que o vinho acaba? Por que que a providência acaba? Por que que as condições acabam? Mas Jesus está aqui nesta noite para dizer: não vai ter vergonha. Ele vai dar dupla honra. Ele vai entrar com providência e vai dizer: não vai ter nenhum escândalo, nenhuma morte, nada, porque ele entra hoje em secreto. E vai manifestar o que ele tinha falado 3 dias antes. O primeiro milagre acontece. Ele transforma aquela água em vinho. Ana se apresenta no templo, mas ele não se apresenta da mesma forma. Ela se apresenta dizendo: até hoje eu sofri angústias, até hoje eu fui apontada, até hoje eu sofro um impacto emocional muito grande, porque o outro tem e eu não tenho. Mas Ana, lembra que eu disse? Estava sentada sem expectativa, mas ela não fica daquela forma, ela se levanta com propósito. Às vezes, gente, vou dizer algo. O Senhor já deu a ordem. O Senhor já capacitou. Ele disse a Moisés: Moisés, só toca. Você já foi preparado. Foi no palácio, foi para o deserto, foi preparado. E agora não é para orar mais, agora é para ter uma atitude. Às vezes o Senhor quer que tenhamos uma atitude no reino, para poder receber. Já oramos, já apresentamos, Deus já fez, e agora fica de pé. Ana vai no templo, e quando ela entra no templo, ela não entra da mesma forma. Ela entra para se apresentar. Ana entra para se apresentar como sacrifício vivo, porque o que ela entrega era muito difícil. Senhor, eu vim aqui falar algo para o Senhor. Se o Senhor me der, vai ser teu para sempre. Se eu louvar bem, o louvor é teu e a glória é tua. Se eu pregar com unção, é porque o Senhor tem a graça, é porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. Tudo que o Senhor me der, os bens, os filhos, o esposo, a esposa, é para o teu louvor. De repente, vem o líder espiritual e diz assim: ô Ana, um dia entra emburrada e hoje está bêbada. Que é isso? O que você ia responder, amado irmão? O que eu, com sangue de nordestino, pernambucano, responderia para esse líder espiritual? Ô velho, bebo é tu. O que eu ia responder? E você? Nós estamos num nível que às vezes nós não queremos descer. Nós estamos no nível, às vezes, de não querer compreender que a dimensão espiritual tem a ver com a forma que eu me comporto, porque os frutos do Espírito precisam estar em mim.
mudança de trajetória, de caráter. Não é só gritar, pular, isso é bom demais, eu amo também. Mas é mudança de atitude. Ana olha para o líder espiritual e diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Sabe o que acontece? Aqui, quando eu cheguei no templo, eu vim votar ao Senhor e vim fazer um propósito com Ele, e é como se descesse um espelho na minha frente. E sabe o que esse espelho refletia? Que com o passar dos anos, eu me tornei adoecida e amarga de alma. Quem tem a unção, tem a graça, contagia quem está do lado. Sabe por quê? Porque você não está nada mais, nada menos com alguém do seu lado que é forma e criação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O irmão que está de branco aqui, olha, o pastor que está ali, e esse irmão aqui, pode me ajudar? Vem aqui na frente, por favor. Existe um movimento nos céus. Pode ficar aqui na frente, por favor. E como é bom a gente ter companheiros para nos ajudar. Agora vocês vão olhar para a igreja e num brado bem tremendo dizer: façamos, tá bom? No 3, tá bom? 1, 2, 3. Para o ensaio ficou bom, não foi? Agora de verdade, com aquele pulmão abençoado. 1, 2, 3. E os céus entram num silêncio, pensando: façamos o quê? Agora dá uma olhadinha para o seu irmão e diz assim: você, segundo a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem o DNA do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem valor. O Espírito Santo se move dentro de você com o DNA do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça que você tem valor, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos deu esta oportunidade. Sabe por quê? O anjo de luz subiu aos céus e disse: eu vou ser maior do que Deus. Ele é expulso dos céus. E aí Deus, juntamente aqui, olha, com a Trindade, diz: eu vou criar alguém que vai ter acesso quando quiser, que quando quiser descer na madrugada, de dia, de noite, vai ter livre acesso aos céus. Eles vão ter parte de mim. Agora, olha para o seu irmão e diz assim: por que será que o inimigo tem tanta raiva da gente? Porque você tem o DNA do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, irmãos. Você pode aplaudir ao Senhor? Ana entra debaixo de uma presença, e essa presença contagia o líder religioso. E o líder religioso diz assim: Ana, vai em paz, porque Deus vai conceder o desejo do teu coração. Ana sai da presença ali no templo, se alimenta melhor, tem uma lua de mel abençoada com seu esposo. Sabe por quê? Porque Ana já não está mais amarga. Ana foi curada, Ana foi restaurada. E aí eu já vou abrir um parênteses para dizer para você que se alegre pelo que você tem, porque o que você não tem é só um detalhe.
Vocês apresentaram para o Senhor sonhos, o que gostariam de receber, ou até aquilo que precisa mudar. E o Senhor está dizendo: o que é para mim realizar todas essas coisas? Ana, se deita com o esposo, agora curada, sarada, transformada, e eu profetizo nesta noite, debaixo deste ambiente que provoca milagres, lares restaurados para o louvor da glória de Deus, mulheres não rancinzas, rinchosas, mas que entendam o seu valor dentro de um lar, que entendam que nós somos o termômetro da casa de Deus também. Quando o nosso lar vai tudo bem, eu profetizo a paz dentro dos lares, eu profetizo renovação dentro da tua casa, do teu matrimônio, que a tua oração, meu Deus, tenha autoridade para dizer: Jesus, me trata como eu trato meu esposo. Meu Deus, é forte, Jesus. E eu estou com vontade de correr nessa igreja. Deus, me trata como eu trato a minha esposa. O Senhor está procurando, ai Jesus, verdadeiros adoradores, não com uma adoração adulterada, não com uma aparência, porque Ele está cansado. Ele está procurando adoradores na terra, que adorem ao Pai em espírito e verdade. Que toda manhã nós decidimos. Por que nós decidimos ser fiel? Por quê? Sabe por quê? Porque nós temos uma aliança. Ai, mãe, eu amo tanto. O amor na hora da briga esfria. A gente fala: quero morrer ou matar. Mas é a aliança, é o compromisso, é quando a gente se levanta de novo decidido. Nós decidimos todos os dias que vamos vencer. Então o Senhor está dizendo: a cada manhã, decida no primeiro amanhecer adorar ao Senhor. Do que nós temos nos alimentado, igreja? Toda manhã, diz o Espírito de Deus, Ele está assim, já olhando. Como é seu nome? Ele foi Deus, agora a Ítala vai ser, olha, que está sendo observada pelo Senhor. Deus observa de manhã a Ítala. Estou aqui já, Ítala. Quero passar toda a orientação do dia. E nós, nos esquecemos que tem alguém que quer nos orientar. Vamos com as nossas ações e atitudes da maneira que queremos, e depois vamos cobrar do Senhor em oração aquilo que não acontece. Mas Ele está dizendo: a cada manhã eu tenho diretriz, a cada dia eu tenho diretriz, a cada momento eu tenho diretriz para te abençoar. As pessoas começam a ver uma mudança na vida da Ana, e olham para o rosto dela e dizem: Ana, alguma coisa mudou. Você está corada, você não está mais tão triste. Me conta, Ana, Penina morreu, né? Me conta, Ana. E olha, irmãos, vocês riram, hein? Eucana, você trocou, né? Porque quando ele falou que ele era melhor que seus filhos, é porque ele não entende a sua dor. Fez bem, menina. Mudou de casa. Mudou do boi 0 quilômetros, o jegue, sei lá o que ela tinha. Não, alguma coisa está diferente. Conta, menina. Eu entrei no templo e um espelho desceu e refletiu sobre mim. E aí ela respondeu em castelhano: nada mudou, quem mudou foi Joe. Eu espero que seja assim mesmo. Quem mudou foi eu,
Sabe por quê? Porque eu entendi que às vezes eu não tenho o poder de mudar quem está do meu lado, mas eu tenho de poder de decidir me posicionar e ter uma vida mais leve. Deus queria dar filhos para Ana, sim ou não? Um coral bem bonito, sim ou não? Posso frustrar vocês? Não. Deus não queria. Por quê, irmã Eliane? Porque filhos Deus quis dar para Penina. Agora para Ana, você acha que passar pelo teste do tempo é humilhação, é provação? Passar pelo teste é preparação. Quando Ana entendeu, ela entrou no templo diferente. Sabe o que aconteceu, gente? Ela começou a gerar, não só um filho, ela começou a gerar 3 em 1. O que é isso, Maniane? Ela começou a gerar Samuel. Samuel foi o quê? Sacerdote, juiz e filhos Deus deu para Penina. Agora, para Ana, o Senhor foi empurrando ela para o centro da vontade. Ana, o que o Senhor me der vai ser teu para sempre, e eu quero você no centro da minha vontade. Deus deu para Ana um filho chamado Samuel, que foi um grande juiz, um grande profeta, um grande sacerdote. Levanta a tua mão e receba do Senhor muito mais do que você tem sonhado, muito mais do que você tem apresentado. Ele quer entregar na tua mão algo que vai revolucionar uma geração, um tempo da parte do Senhor. Alamaia showe canto iremas. Jeremias, eu quero te usar, Jeremias. Senhor, eu não sei, eu sou criança, não sei falar. Jeremias, você não entendeu. Antes que o teu pai e a tua mãe se conhecessem, se deitasse, se coabitasse, eu já sabia a cor do seu cabelo, dos teus olhos, eu já sabia a sua trajetória. O Senhor escreve a nossa história muito antes da gente nascer. Eu e você não somos fruto do acaso. Meu esposo passou por 2 cirurgias, foi terrível. A gente até compartilhou com o pastor lá no aniversário do outro pastor, que foi muito difícil. Meu esposo acordou na cirurgia, foi entubado, foi uma guerra no mundo espiritual. E eu me inscrevi, e eu disse para o Senhor: Senhor, eu já fiz algumas especializações, MBA, Senhor, esse ano, se for para estudar, eu quero o mestrado ou o doutorado. E eu apresentei para o Senhor, e me inscrevi em algumas universidades. Meu esposo passou por um processo, e tem passado até hoje, passou por 2 cirurgias, provavelmente vai passar pela 3ª, e aí eu disse: Senhor, agora, eu desisto neste momento deste propósito, e vou cuidar mais ainda da minha família, do meu esposo. Requer mais cuidados. Ele ficou alguns meses sem poder nem dirigir, nem sentar direito para se alimentar. Eu precisei improvisar um balcão. Ele está ali, ele está sentado ali, glorificando, que eu estou aqui vendo ele fitado, com aqueles olhos lindos que ele tem. I love you. Mas ele já virou de um lado, ele já virou do outro, e se virar vigília, ele vai ficar nesse movimento, mas ele vai ficar firme e forte, porque aprendeu o que é se apresentar como sacrifício vivo. E eu disse: Senhor, e de repente chega um e-mail dizendo: Eliane Oliveira, seja bem-vindo, o seu currículo foi aprovado para você cursar aqui o seu mestrado na Mercy University aqui na Flórida. E aí eu disse: Senhor, agora não dá, porque eu imaginei até, mas não dá. Eu vou fazer quando eu fizer por aqui, e vou cuidar da minha família. Quando eu fui apresentar o currículo para o meu esposo, Deus usa ele dizendo:
eis que faço uma coisa nova. Você não está percebendo, filha? Tem algo de Deus acontecendo. E agora, dia 20 de setembro, eu estarei pousando em Miami para um propósito lá. Sabe por quê, igreja? Porque fiel é o que prometeu. Ele está dizendo: eleve o teu pensamento às alturas. Tudo que Ele te prometeu, em meio a tanta dor, em meio a sofrimento, Ele vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Pode dormir com sonhos, mas se levante com todos os propósitos que Ele tem reservado para você e para a sua casa. Eu vou convidar meu esposo aqui para a gente apresentar os pedidos, pastora. Aleluia. Aleluia. Eu não vou me demorar na ministração, porque eu sei que Deus tem muito mais a fazer aqui conosco. Não se apresse a sair da presença do Senhor, mas entrega o seu melhor. Se tem mais pessoas para apresentar, pode trazer. Eu estou vendo mais pessoas vindo. Pode trazer ao altar do Senhor. Glória a Deus. Traga os pedidos aqui, irmãos. Ainda dá tempo de escrever e colocar aqui. Glória a Deus. Isso, traga. Há um Deus nessa casa. Tem mais um vindo lá atrás. Nós vamos esperar, nós vamos orar por todos. Vocês verão que Deus vai fazer. Pastora, fique em pé, só a senhora. Glória a Deus. Faz assim. Mesmo Deus, eu estou passando um processo violento, mas há 13 anos atrás, eu fui curado de 5 tumores dentro do corpo. 4 deles no intestino e 1 no fígado, todos com 8 centímetros. A sentença era para a morte. Só tive meses de vida. Mas através da oração do meu filho de 7 anos de idade, meu sobrinho, meu filho do coração, hoje ele me chama de pai. Nós criamos ele. Eu fui curado. Pastor Adelso, por que o senhor está me dizendo isso? Olhe lá para a igreja. Olha aí. Numa igreja, olhe bem no rosto da vossa pastora. Olha, tá, todo mundo olhou, né? Agora olhe para o teu esposo. Não brinco com essas coisas. Mas enquanto a minha esposa ministrava, por trás eu via uma lágrima rolando no seu rosto. Eu não estou te vendo de frente, estou te vendo agora. Mas eu vi uma lágrima rolando no teu rosto. Eu vi um anjo com um odre, pegou a lágrima, eita glória, e subiu e apresentou ao Pai. Essa lágrima seria o teu esposo, que iria chorar por meses, porque a senhora ia partir dessa vida para outra, mas o Espírito de Deus me disse assim: estou preservando hoje, porque hoje eu vi ela entrar no templo diferente. Remalavacia, ravacia. Ia embora esta semana, vou te dar o dia. Quarta-feira teu corpo ia tombar na terra. Vou te dar a hora, às 14h27. Mas o Espírito de Deus, o mesmo que me disse que ia te levar,
é o mesmo que está me dizendo: diga a ela que eu vou preservá-la, porque eu vi como ela se posicionou, a Ramaia. Eu vou pedir para o seu esposo lhe dar um abraço. Oremaia, vamos orar. Tomiasi aragai, lomiheve açai. Povo meu, eu tenho muito para fazer. Vós não viram nada do que eu irei fazer nesta casa. Coisas grandes e infinitas eu farei dentro dos vossos lares. Satanás luta todos os dias contra a tua casa, contra esta obra. Mas eu, o Senhor, me posicionei ao vosso favor. E hoje eu estou repreendendo, e ele vai sair. Vai sair. E nem o mal vos sucederá. Nem praga alguma está chegando à vossa tenda. Porque eu, o Senhor, posiciono os meus anjos na porta de cada lar aqui. Tão somente receba a minha graça, receba o meu poder, receba a minha unção e receba o meu renovo, disse o Santo de Israel. Glorifique ao teu Deus. Missionária Vani, põe a mão no coração desta moça. Ai, achou e quer remear. Porque mais alto o Senhor quer levar em um ministério espiritual. Ai, amor e é cheio quer. Mas Ele está dizendo: eu estou dando uma alegria na tua alma. Eu sinto a tua dor aqui. Mas o Senhor está dizendo: eu te conheço, conheço a tua mente e o teu coração. E essa unção que está sendo derramada para ti, Ele está dizendo: tu vais testemunhar. Aramaya show e quer remiando lemas, erimiando regasui demandarabas. A irmã que veio e louvou, eu vou dizer algo para a irmã. Eu disse no início que eu não entrego carro, casa, porque eu não tenho para entregar. Só Deus que tem. Mas enquanto nós estávamos aqui, o Espírito Santo de Deus mostrou esta moça alegrando de sobremaneira. Essa moça vai testemunhar algo que Deus está fazendo no âmago da alma. Eu via. É para doido, sabe, irmã? E a irmã já, desde os 13 anos, experimentou a loucura de Deus. Cédulas caindo num ambiente profissional. E aí eu disse: Senhor, o que é isso? O Senhor disse para mim: eu vou surpreendê-la no campo profissional. Vai vir uma providência que você vai dizer: Senhor, Ele ama quem quer e escolhe quem quer, o dia que quer e da forma que quer. A Bíblia diz que tem uma passagem que diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Ele sabe com quem Ele dá e o que Ele vai fazer. Receba essa providência da parte do Senhor. Vamos orar. Aquela criança que estava no colo do pastor, é a neta. Cadê ela?
foi para casa. Quem vai ver ela hoje? Vão ver ela hoje? Vem aqui, os dois então. Abre as mãos. Eu ia pedir para a Sofia dar um abraço nela, depois eu volto com a minha filha, que o Senhor disse assim para mim, para a Sofia dar um abraço nela, porque ela vai ser uma grande missionária. Isso, fala para voltar. É assim, nós vamos orar, e ela vai, se ela voltar, eu vou pedir para minha filha. O Espírito de Deus falou assim: a sua filha vai abraçá-la, vai colocar a mão sobre a cabeça dela. Foi minha filha, ora por mim todos os dias. Isso, fala para dar meia volta e voltar. Coisa de louco, né, irmão? Se você soubesse o que Deus está fazendo aqui. Vocês estão reparando que eu não tenho coordenação motora. Eu não tenho coordenação motora. Eu não tenho coordenação motora nenhuma. Deus disse assim para mim: não vou tirar isso de você. Vai conviver para o resto da vida. E aonde tu for, pregue. Eu dirijo, prego. Com isso, para tomar santa ceia, eu tenho que tomar no copo grande. Mas pastor, isso é constrangedor. No começo foi, agora não é mais não. Porque eu falo aquilo que Deus queira que eu fale. Ela está vindo? Já está vindo? Fiquem em pé. Nós vamos orar pelos pedidos aqui. Eita glória. Deus está na casa. Você, querido, o pedido que você fez a Deus aqui, o Senhor vai tacar fogo, é isso? Nós vamos orar aqui, vai vir fogo natural e fogo do céu aqui. Enquanto nós estivermos orando, as janelas do céu se abrirão. As janelas do céu se abrirão e Deus vai responder com fogo esses pedidos aqui. E com glória. Levanta as suas mãos aos céus. Pastor, eu não coloquei pedido. Dá tempo ainda aqui, ó. Dá tempo. Não fique de fora. Levanta as mãos aos céus. E nesta hora, sabe quem está perdendo? O inferno. Satanás está perdendo. Você está sendo vitorioso. Eterno e glorioso Deus, estamos apresentando aqui esses pedidos de oração, Senhor. O teu povo está de mãos levantadas. Cada pedido aqui que fora escrito pelo teu filho, pela tua filha, está sendo agora respondido em glória. Senhor, assim como essas chamas estão subindo e queimando esse pedido, assim o Senhor está respondendo esses pedidos com fogo, com a tua presença e com a tua glória. Aqui tem sonhos, Senhor. Aqui tem pedido de curas. Aqui tem pedido de casas. Aqui tem pedido de salvação. Aqui tem pedido, Senhor, de uma mãe pelo um filho, pelo esposo, pela esposa, por familiares. Não é, Senhor, a minha oração, mas é o Senhor que vai responder com glória agora. O mesmo Deus que um dia curou a Ana, o mesmo Deus que um dia me curou de 5 tumores dentro do meu corpo, é o mesmo Deus que um dia curou a minha esposa do coração. É o mesmo Deus que está com as mãos estendidas sobre todos esses pedidos e respondendo cada um com a manifestação da tua glória, com a manifestação do teu louvor. Receba, Senhor. Receba agora como um cheiro suave diante das tuas narinas esse sacrifício vivo a Deus. Tem pessoas que adentraram esse templo
no seu pensamento, dizendo: se hoje Deus não falar comigo, eu vou parar. Deus está dizendo: você não vai parar. Receba a minha graça, diz o Senhor. Receba força, receba unção e receba a manifestação do Espírito de Deus sobre a sua vida e sobre a tua casa e os teus negócios, para a glória do Senhor Jesus. Eu vou pedir que você, no mínimo, abrace 3 pessoas. Por que isso, pastor? Abrace. Abrace. Já chegou sua neta? Está chegando. Isso. Pastor, por que isso? Abraço, no original hebraico quer dizer dínamo. Dínamo é transmissor de energia. Deus está na casa. O pastor, levanta suas mãos, por favor. Louvar, amai, o reveacia. Assim diz o Senhor. Vou lhe mostrar algo pelas caladas da noite. Vou falar contigo mais de perto. A minha exigência para ti nesta noite, meu servo, não é um pedido, é um mandato, é uma ordem. Eu quero 10 dias de jejum. Tu vai ver o que eu vou fazer. Tu verás o que eu farei no seio do meu povo. Te darei palavras que até tu vai dizer: Senhor, sou eu mesmo que estou pregando. É a minha unção dobrada para ti. É a minha unção dobrada para ti. Cadê o pastor que fez o ofertório aqui? É a minha unção dobrada para ti. Vem dar um abraço no pastor aqui. Isso. Chegou a criança? Chegou? Venha, vem, Sofia. Oh, glória. Vem, filha. Eu já vou passar para o pastor. Venha. Vem, filho. Que coisa, né? Teve que voltar. Aí, que a Sofia alcança ela. Como ela chama? Lorena. Quantos aninhos a Lorena tem? 1 ano e 7 meses. Quando o pastor estava com ela no colo, eu via a minha filha e ela pregando juntas a palavra de Deus. E eu dizia assim: mas que autoridade é essa, Senhor? Ó, eu já vi ela adulta, coisa que você nem viu ainda. Eu já vi até minha filha de noiva, eu fiquei bravo, varão. Rapaz, eu falei: Deus, não me dá mais essa visão, não. Foi a única visão que eu não quis ver com a minha filha. Foi ela de noiva. Acredite, já vi. Chorei muito, por todos os motivos. Mas vi ela na fase adulta, pregando com muita garra, com muita unção. Vai ser como João Batista. Esta geração não é geração Nutella. O mundo profetiza: geração de aço, de ferro está indo embora. Está ficando uma geração Nutella. Está nada. Está ficando uma geração de aço preparada. Tu profetiza sobre os teus filhos. Vai ficar uma geração forte. Eu vi essas crianças pregando quando João Batista dizendo: pecado aqui não. Deus vai dar muita unção. Ore todos os dias pela tua filha. Pastor, já oro, triplique a oração. Cadê a mãe? Está
passando mal, já está aqui ou foi embora? Vai receber a cura. Está na live? Isso. Mais um recadinho para você e para ela que está na live. Se um dia, assim diz o Senhor, corrija, faz parte do pai fazer isso. Coloque limites, faz parte dos pais. Mas nunca levante um chinelo para essa criança. Como assim, pastor? Se um dia tocares nessa profetisa, eu abro a sepultura e te levo, você e a sua esposa, porque dentro da sua casa tem uma mulher de Deus aqui, ó. Ramalavassia Ramaya. Vocês não estão cuidando de uma pessoa, de uma criança normal. Eu dei para vocês cuidarem, presenteei, porque achei vaga no coração de vocês. Portanto, é minha profetisa. Põe a mão sobre a cabeça dela, Sofia. Fala, aí, olha lá. Fala, receba a minha graça, e o meu poder, diz o Senhor, para a tua vida. Diga assim, filha, eu e você. Fala mais forte, eu e você. Vamos saquear o inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Receba unção. Receba graça. E receba poder de Deus. Abraça ela aí. Se você puder levantar as duas mãos para o céu, aplaudir a Jesus bem forte. Irmãos, traz os bebezinhos aqui, traz. Vem, Nani, vem, Jonas, traz as crianças aqui, traz. Kézia, traz as crianças aqui, traz aqui. Traz aqui, Bruna, traz aqui esse bebezinho, traz aqui o pastor A. Essa menina. O pastor recebeu a cura, irmãos, pela oração dos filhos. Ele vai contar aqui. Vou trazer o senhor para pregar aqui. Jonas, agenda ele numa campanha aqui de segunda-feira, tá? A gente vai começar uma campanha. Está fazendo toda a campanha, toda segunda-feira. Vou falar sobre a campanha na próxima, no final do culto aqui. Eu falo sobre a campanha. Eu falo logo. Nós vamos passar aqui, irmão, são 5 quintas-feiras de setembro. As 5 quintas-feiras, nós vamos falar sobre um tempo de recomeçar. Foi o que Deus falou aqui nessa noite. Um tempo de recomeçar. Amém, irmãos? E nós vamos começar no domingo que vem um propósito de oração de 21 dias, de 15 para meia-noite até meia-noite e 15, na virada do dia. Deus mandou fazer assim, na virada do dia, de 15 da meia-noite até meia-noite, vai começar no próximo domingo, a 11h45 até meia-noite e 15. Amém, queridos? Vão ser 21 dias. Pastor, por favor, ora pelas crianças. Põe a sua filha no meio aqui para abençoar essa geração aí. Teve um dia, irmãos, que eu estava pensativo por tudo que eu estou passando. Deus já recolheu minha mãe fazem 30 anos. Minha mãe morreu nos meus braços. Eu tinha 17 anos. E eu estava pensativo e dizendo, Senhor, se eu tivesse a minha mãe hoje aqui só para colocar a minha cabeça no colinho dela. Porque esposa não é mãe, esposa é esposa. E marido não é pai, é marido. Colo de mãe é diferente, sim ou não? A mãe faz aquele cafunézinho, né? Eu falei, Senhor, eu estava pensando do lado dessa menina aqui. Ela olhou para mim assim e disse assim, papai, assim diz o Senhor para a sua vida, que a sua mãe é o Espírito de Deus. Pode colocar a cabeça no colo dele, que ele vai te afagar. Essa menina foi batizada com o Espírito Santo aos 3 anos de idade. Indo para um culto de Santa Ceia. Culto começa em casa. Então nós vamos orar. Eu e ela vamos colocar as mãos, podemos, pastor? Sobre a cabeça das crianças. E todas elas que vocês estão olhando para futuros advogados e advogadas, médicos e médicas, pastores e pastoras,
a nossa geração vai blindar eles contra todo o mal. Vocês creem? Fala assim comigo, pessoal, aproveita agora, pede o meu autógrafo, porque depois não vai dar tempo. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, pode colocar a mão na cabeça de cada um, filho. Nós oramos por estas crianças, por todas elas, Senhor, que estão aqui sendo representadas. Cada um delas tem seu pai, tem a sua mãe, tem os seus avós. E nós temos certeza que eles vão crescer na graça e no conhecimento de Deus. Receba a unção do Senhor, receba a graça do Senhor, receba a ousadia do Senhor. Hoje, meu Senhor, nós não podemos entender, mas o Teu Espírito faz nós entendermos. Receba a graça de Deus e a unção de ousadia. Daqui uns anos, Senhor, são eles que estarão no altar, pregando a Tua palavra, sacudindo o inferno e glorificando e adorando o vosso nome. Amém. Irmãos, o Jonas me corrigiu, eles são 5 segundas-feiras, tá? Eu falei quinta, são 5 segundas-feiras. Amém, queridos? Que benção, né? Que culto maravilhoso. Amanhã, ó, irmão, também vai ser essa campanha que vai começar. Não vai começar amanhã ainda, tá? Amanhã está a Nora Ney aqui, vamos fazer um grande culto de agradecimento. Aí na outra segunda-feira a gente começa a campanha, mês de setembro. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família, a consolação do Espírito Santo. Que essa semana seja uma semana de vitória, de muita bênção, graça e unção. Amém? Deus abençoe pastores que estiveram